A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos, com Daniele Machado. Olá, bom dia. Começamos mais um Justiça para Todos aqui na M630, a Rádio E-Paraná. Hoje vamos falar sobre o projeto de descentralização da Justiça, projeto este da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça. Quem está aqui conosco hoje ao vivo e gentilmente participando do nosso programa é o desembargador Ivan Bortoleto, que está à frente deste projeto já trabalhando há algum tempo, e você, ouvinte, vai ter o prazer de conversar com o desembargador e saber como vai funcionar esse projeto em alguns lugares. Parece que primeiro teremos em Santa Felicidade mais um outro bairro aqui de Curitiba. Então acompanhe a Justiça para Todos, você vai saber como é que vai funcionar este projeto que vai ser implantado aí pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. E antes da gente começar o nosso programa hoje, eu quero convidar você, ouvinte, para participar aqui com a gente, tirar suas dúvidas e saber mais a respeito desse projeto. É bem fácil, você liga para a gente aqui no telefone 3331-7431 e 3331-7432. Ou então manda sua pergunta para cá, a gente também responde via e-mail no danielemachado@amapar.com.br. E a gente começa então mais um Justiça para Todos. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje com o nosso querido desembargador Ivan Bortoleto, você acompanha as matérias selecionadas aqui pelo programa. A Justiça vai garantir ao consumidor o pagamento pelo menor preço. Acompanhe essa matéria especial. STJ Especial. Não são raros os exemplos de consumidores que se deparam com produtos em gôndolas de mercados ou vitrines com preços diferentes do local de exposição. Quando vão ao caixa do estabelecimento, em geral, o valor registrado no momento de pagar é mais alto. Já uma vez no supermercado, pede para realmente fazer valer o seu direito e o que está exposto é o preço que você deve pagar. Eu levei o produto do preço mais baixo. O Código de Defesa do Consumidor é claro. Caso existam diferentes preços de um produto no mesmo estabelecimento, o consumidor tem o direito legal de pagar o menor deles. O valor inferior deve ser adotado também para comparar preços anunciados na internet, encartes e folders. Quem explica é o diretor-presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, Geraldo Tardan. Então, se o consumidor tiver um folder na mão, tiver ou o preço da gôndola de dentro do supermercado ou do lojista, onde for mais barato do que o preço do caixa, prevalece o preço do folder ou o preço da gôndola ou do mostruário onde a mercadoria está. Algumas diferenças de preços, no entanto, podem ser fruto de erro e não de má-fé do comerciante. Por isso, dependendo da informação equivocada, o advogado Geraldo Tardan esclarece que o estabelecimento pode fazer uma correção e se recusar a vender o produto pelo preço inferior sem sofrer penalidades. Você tem situações onde existe pode sair com um preço errado e o supermercado fazer uma errata e corrigir, ou a loja de eletrodomésticos fazer uma errata e corrigir. Desde que provado que isso é um aviltamento de preço muito inferior ao de mercado. Ela vai recusar se o valor do menor preço for um valor aviltante e desproporcional ao valor de mercado. Se o preço estiver dentro de um equilíbrio de mercado, 20% a menos, 30% a menos, até 50%, como a gente vê em determinadas promoções, ela vai ter que cumprir com essa oferta. No IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo em Brasília, é razoavelmente comum chegarem reclamações e pedidos de informações sobre essa situação. Isto porque, de acordo com o Instituto, estabelecimentos comerciais, em geral, os de grande porte, se valem da quantidade de produtos em exposição para confundir o consumidor e praticar abusos. Em flagrante desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, algumas empresas chegam a anunciar produtos inexistentes a preços atraentes para funcionarem como iscas para consumidores. É uma forma de chamar o consumidor até essa loja.
sabe? Às vezes não é na intenção de vender aquele equipamento mais caro. Às vezes aquele equipamento ele nem tem mais. Mas ele anuncia, porque a pessoa chega lá, não tem aquele, compra um similar um pouco mais caro, ou um similar mais barato, mas que a pessoa queira fazer uma outra tipo de promoção. Então isso nós já presenciamos. Está caracterizado uma propaganda enganosa. A propaganda enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro. Se caracterizada a má-fé do lojista, o advogado-geral do Tardan ensina o que o consumidor deve fazer imediatamente para resguardar o direito ao menor preço. Ele pode, da loja mesmo, ligar para o PROCON ou ir até o PROCON e pedir uma vistoria, tá? Pedir que seja feita uma diligência pelos fiscais do PROCON nessa loja, pedindo a aplicação da multa que pode chegar até 3 milhões de reais. Outra solução defendida por Tardan é a via judicial. O consumidor não tem só a via do PROCON. Ele pode também fazer uma ação judicial no juizado especial, chamada ação da obrigação de fazer, e comprovar que o valor do anúncio e tentar, via judicial, o cumprimento da obrigação pelo lojista. Aí vai depender da sentença judicial. Ações de valor igual ou inferior a 40 salários mínimos podem ser propostas em um juizado especial cível. Para causas com valor superior ao teto de 40 salários, o consumidor pode renunciar ao valor excedente ou ingressar na justiça comum. Não é necessário contratar um advogado para causas com valor inferior a 20 salários mínimos. Para registrar a reclamação, o consumidor pode procurar um funcionário do fórum para fazer o registro na hora. E quando houver um advogado, este apresenta a queixa do cliente verbalmente, uma petição e uma procuração do reclamante. Para mais informações sobre o Código de Defesa do Consumidor, acesse o site do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br, e clique em Direito do Consumidor. Do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, Daniela Costa. STJ Especial. E agora sim, vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, o desembargador Ivan Bortoleto, que gentilmente está aqui com a gente na M630, ao vivo aqui no programa de rádio da Amapar, o Justiça para Todos. O tema de hoje é descentralização da justiça, o poder judiciário mais perto da população. Você vai saber, pelo desembargador Bortoleto, que está aqui com a gente, como vai funcionar esse projeto, em quais bairros serão instalados. E claro, se você quiser participar com a gente, é possível, liga para a gente então na rádio, aqui no 3331-7431 e 3331-7432. Muito bom dia, desembargador. Quero agradecer a presença do senhor aqui tão cedinho aqui com a gente no Justiça para Todos. Muito obrigada. Muito bom dia, Daniele. Muito bom dia, caros ouvintes. Desembargador, o que é esse projeto Descentralizando a Justiça? Qual o objetivo desse projeto? Como você anunciou, a justiça mais perto do povo. O que acontece é o seguinte: a cidade de Curitiba, que possui 74 bairros, está dividida em partes, com essas duas criações que estão se fazendo de varas, na SIC e em Santa Felicidade, que são os bairros que serão atendidos. Nós iremos atender 18 bairros da cidade industrial, e que é um dos mais violentos, e Santa Felicidade, que tem uma população bastante acentuada. Então, a finalidade mesmo, em suma, é trazer a justiça mais perto do povo, mais com uma facilidade de acesso à justiça. Desembargador, quem que vai trabalhar e como é que vai funcionar aí essas instalações aí? Que o senhor mencionou aqui no SIC e em Santa Felicidade serão as duas primeiras varas que serão implantadas. Perfeito. Funcionará da seguinte forma, Daniele. O fórum da cidade industrial vai ficar localizado na rua da cidade industrial, vai ficar localizado na rua Ludovico Kaminski, 2525, próximo ao terminal do Caiuá, onde está sendo reformado um prédio para receber dos juizados especiais, os juizados especiais civil, criminal e fazenda pública, além da vara de família, infância e juventude.
contará com um juiz e um promotor de justiça, além de 12 servidores. Abrange 4 bairros. São eles Riviera, Augusta, São Miguel e Cidade Industrial, onde moram 180 mil pessoas. O Fórum de Santa Felicidade será localizado na Avenida Bêneto, 1490, próximo à Rua da Cidadania e do Terminal Rodoviário. Está sendo também reformado e adaptado para receber os serviços dos juizados especiais civil, criminal e fazenda pública, bem como a vara de família, infância e juventude. Contará também com um juiz, um promotor e 12 servidores. Abrange 14 bairros. São eles Lameia Pequena, Butiatuvinha, Orleans, São Brás, São João, Cascatinha, Vista Alegre, Santo Inácio, Mussunguê, Campina da Siqueira, Campo Comprido, Seminário, parte da Cidade Industrial e Santa Felicidade, onde moram mais de 155 mil pessoas. Então, nessa esfera aí, nós vamos estar atendendo 150 mil pessoas, mais 180 ali quase do bairro SIC, mais de 300 mil pessoas. 330, né? 330 mil pessoas em duas varas, desembargador. Ou seja, grande parte da população aí vai ter essa justiça, digamos até assim, especializada, porque vai estar no seu bairro, né? Exatamente. É claro que inicia-se com um juiz, e com um promotor e 12 servidores, porquanto há uma projeção de que isso será necessário, como plano piloto desses 2 juízes, e que eu devo, por justiça, dizer que foi idealizado inicialmente pelo nosso presidente, Miguel Kfouri Neto, também partidário desse esquema de fazer perante a justiça uma descentralização no caso do Curitiba. Isso porque o inchaço da cidade na parte central é evidente. E isso impossibilita melhor atendimento, melhor locomoção dos advogados, das partes, enfim, de todos aqueles que precisam ir à justiça. Desembargador, para participar nessa justiça descentralizada, por exemplo, as pessoas que estão morando nessa localidade, elas têm que oficialmente morar nesses lugares para poderem ser atendidas, ou de outras partes da cidade, vamos colocar de outros bairros aí, vão poder ser atendidos aí também em Santa Felicidade, SIC, ou a ideia é realmente atender estes bairros? Depende, aí a gente envolve uma interpretação de matéria de direito. Se, por exemplo, for uma ação de cobrança, ele tem a possibilidade de impetrar a ação digamos assim, na parte em que está o outro juizado. Ele mora na SIC e impetra a ação aqui em Santa Felicidade. Dependendo dos casos, do caso que se apresentar, é que se define a competência na forma da lei. Então, o que se aplicará nisso aqui é o Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, Código do Consumidor, o Código dos Juizados Especiais. Então, será essa matéria elencada através desses diplomas legais. Certo. E quando vão começar a funcionar as varas? O senhor me falou que estão sendo reformados os locais aí. Claro, vai ser dada estrutura para tudo isso, vai demorar um pouquinho, mas tem uma previsão, né, desembargador, para que tudo comece a funcionar? Eu diria uma estimativa de pelo menos 90 dias. Estaremos a todo vapor funcionando nas localidades da SIC e de Santa Felicidade. Desembargador, como é que surgiu essa ideia? Pela segunda vista, eu sei que o senhor está há um tempo já trabalhando nesse projeto. Esse projeto não é de hoje, né? Porque para a gente implantar um projeto deste porte, a gente tem que ter estudo, levantamento, enfim. Quanto tempo já está se trabalhando para possibilitar aí essas 2 primeiras instalações aqui na cidade de Curitiba? Bom, realmente você está falando uma coisa interessante. É muito complexo instalar-se uma vara, no caso como vamos fazer, diante da necessidade de licitar todas as coisas, quase, compra de imóveis, enfim, as despesas que tenham que serem feitas. Além disso, tem que criar-se cargos para poder dotar de funcionário, de juiz, de promotor. Mas um dado interessante que você está me perguntando é desde quando? Eu diria para mim, desde 1982, quando eu era juiz auxiliar do presidente Ilhanto Camargo.
fizemos uma divisão regional de Curitiba em 7 partes. Claro que a realidade populacional era outra, né? Hoje já são 18, né, desembargador, que o senhor mencionou. Exatamente. Então, era um ideário na época do presidente e fomos convocados para fazer esse trabalho de instalarmos as 7 regiões, os fóruns chamados regionais ou distritais, como queiram. Inclusive, nós estudamos o Código de São Paulo, que já funcionava, a justiça descentralizada, e corrigimos bastante algumas deficiências apontadas pelos próprios paulistas, de forma que o projeto ficou um projeto muito enxuto, muito bom. Mas o presidente Ilianto estava no fim do governo já entregando o processo à Assembleia, depois foi recolhido e, enfim, a ideia ficou pairando por aí, até que, conversando com o presidente Kifuri, tivemos a compartilhada ideia de que seria muito bom a criação desses dois fóruns como plano piloto, a fim de atender o melhor o povo na justiça. Desembargador, a gente falou em vários assuntos aí, mas, por exemplo, se essas pessoas que estão no bairro ali, vamos pegar Santa Felicidade, que é aqui pertinho da gente, já que nós estamos na Mercês, não desmerecendo, claro, a SIC, a Cidade Industrial de Curitiba, mas, por exemplo, nós falamos que nós vamos ter o senhor mencionou que vai ter atendimento da Vara de Família, Infância e Juventude, ou seja, a gente lá, nesta vara, nós vamos poder entrar com o processo? É isso? É assim que vai funcionar? Funciona exatamente como funciona até hoje, só que separadamente num outro local. Simplesmente no espaço é que houve uma modificação. Como ingressar com a ação é exatamente igual, se procede hoje na justiça com distribuição da petição, etc, etc. Então, nenhuma novidade nesse particular. Ou seja, o advogado vai chegar lá e vai distribuir, ou mesmo a parte, que não precisa ir de um advogado, dependendo do valor, né, desembargador? Até vamos explicar isso. Dependendo do juizado também, né? Se for do juizado, não haverá custas, né? Não precisa do advogado até 20 salários mínimos, né? 20 salários mínimos, acima de 40 com o advogado. Então, nessa situação, a parte pode ir lá e ela mesma peticionar, pedir para o juiz. Sim, poderá. E como é que vão ser os atendimentos, desembargador? O senhor já dimensionou aí, as pessoas vão poder chegar e vão direto ao balcão? Como é que vai funcionar isso daí? Sim, haverá uma secretaria, naturalmente, única, que, dotada de funcionários, atenderão as pessoas que lá se dirigirem. Óbvio que teremos que ter uma amostra do movimento, da procura, para podermos readequar, se for o caso, colocando mais juízes, mais funcionários, etc, etc, para poder vir a funcionar essas novas formas de distribuir a justiça. Desembargador, em relação a audiências, todo o processamento vai ser ali no local, ou seja, vai esquecer aí do juizado ali da Getúlio Vargas. São realmente varas separadas. Separadas. Embora no caso do juizado não elimina, um não elimina o outro, nesse caso. Mas serão varas distintas, como o juizado especial, civil, crime e fazenda. Essa é uma das formas de atender. As duas formas é a vara de família. Atenderá todos os casos de família, separação, alimentos, etc, etc. São os casos mais comuns, né? E na parte da infância e juventude, toda a parte de situações que vai ocorrer com a infância e juventude nos mais diversos planos que isso a gente enfoca. Desembargador, parece que o nome do projeto é Justiça Mais Perto do Povo. Isso. É isso? É isso. Nós temos, então, aqui, que estamos noticiando para os nossos ouvintes, que nós vamos ter uma sede em Santa Felicidade, outra na cidade industrial aqui de Curitiba. Quais são as outras sedes, desembargador? O senhor lembra mais algumas para falar para a gente aí que devem ser instaladas aí após, claro, o piloto de Santa Felicidade e assim que o senhor me falou, são em 18 no total, é isso? Isso. A ideia é implantar 18 varas. São 18 bairros. 18 bairros. Então há a possibilidade de que outros bairros sejam atendidos na mesma situação. Mas, de momento, o tribunal quer examinar
com critério, com bastante digamos, minudência, as novas varas que estão situadas na SIC e em Santa Felicidade. Porque implantar-se uma situação nova sempre traz complicações, mas é preciso deixar um pouco de tempo para ver como as coisas vão chegar. Me parece que a ideia é muito boa, é compartilhada a presidência com a vice-presidência, há um interesse comum desses órgãos em implantar essas varas. E o beneficiado é o povo, que está mais perto da justiça. Desembargador, agora trazendo, claro, essa notícia boa para os nossos ouvintes, sabendo, né, quem está nos ouvindo aí de Santa Felicidade, do SIC, né, sabendo que vai ter esta vara aí próxima da sua casa, não vai precisar se deslocar às vezes até o centro, né, que hoje a sede principal do juizado especial é ali na Getúlio Vargas, também no centro da cidade, tendo mais duas alternativas aí para ter a justiça mais próxima do cidadão mesmo. Estamos falando aqui que vai ser iniciado primeiro em Santa Felicidade e no SIC, né, cidade industrial. Nós teremos aí um juiz, então, para cada bairro. Ou seja, nós teremos um juiz ali em Santa Felicidade e um juiz ali na SIC. Vão trabalhar especialmente nesses dois lugares. É isso? É isso mesmo. Claro que inicialmente teremos um juiz. Depois faremos uma avaliação, porque se o serviço naturalmente demandar mais a necessidade de outros juízes serão designados para atender os bairros. Mas para o juiz, para a figura do juiz, isso também vai ser positivo, né, desembargador? Ou seja, ele vai estar em contato direto com a comunidade ali em que ele está atendendo. Eu acho altamente positivo. E depois, o juiz, os bairros têm as suas peculiaridades, né? Exatamente. Então será muito interessante, eu acho, para o juiz essa experiência. E o juiz que estiver lá, ele vai cuidar daí de todas as matérias, essas que vão atender ali, família, infância e juventude. E do juizado especial de crime civil e fazenda pública. Nós estamos falando hoje com o desembargador Ivan Bortoleto, vice-presidente, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Estamos falando sobre o projeto que vai ser implantado em Santa Felicidade e também no SIC. O nome do projeto é Justiça Mais Perto do Povo. Vai atender aí, em princípio, 330 mil pessoas, ou seja, 180 mil pessoas do bairro SIC e mais 150 mil pessoas de Santa Felicidade. A justiça mais perto do povo, ou seja, mais próxima do cidadão, é este o tema do programa de hoje. Se você tem dúvidas, você pode participar aqui com a gente e perguntar sobre o assunto no 3331-7431 e 3331-7432. E ainda pode mandar sua pergunta para cá no danielmachado@amapar.com.br. Desembargador, veio uma pergunta aqui do Cláudio. Ele disse o seguinte: se ele já tem um processo lá no juizado, ele pode pedir para transferir para essas justiças aí? Ele é do SIC, ele mora no SIC. Pode pedir para transferir para o seu bairro? Acho que não, né? Eu acho que não, mas não fecha totalmente a porta. Depende de estudos mais profundos para verificar que se deslocam também todos os processos em andamento. É possível. Depende de estudos e da configuração que possa dar ao tribunal a essas situações. E depende como é que está o andamento do processo também, né? Depende do andamento do processo. Se o processo já está em execução, né, digamos, eu acho inconveniente fazer esse transpasse. Caso contrário, daria para se pensar aí. Exatamente. É o caso de se pensar, por isso que não quero dar uma resposta contundente, porquanto poderá haver divergência nessa interpretação. Desembargador, e falando aí um pouquinho sobre a questão dos servidores, essas pessoas que vão trabalhar nesses locais, Santa Felicidade e SIC, serão servidores da Justiça ou pessoas voluntárias que também vão atuar junto aos servidores? Não, serão pessoas da Justiça, contratados, concursados, naturalmente, e que irão trabalhar para o Estado, no Poder Judiciário,
como tantos outros existem aqui no nosso estado. Nós vamos ter a figura de conciliadores, de juízes leigos, assim como nós temos ali no juizado especial? Existirão, naturalmente, e evidentemente no juizado especial. Porque a vara de família não tem previsto a conciliação. Se bem que a conciliação, a tendência é de se estender a todas a justiça, de forma que possa se tentar resolver o problema sem brigas, podemos dizer assim, resolver mais rapidamente. Aliás, a conciliação no Brasil ou no mundo todo é a busca da nova justiça para mitigar, digamos, o sofrimento da população, resolvendo desde logo o confronto. E hoje nós conversamos aqui no Justiça para Todos com o desembargador Ivan Bortoleto, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, falando sobre o projeto que será implantado no bairro SIC e também em Santa Felicidade. O projeto se chama Justiça Mais Perto do Povo. Nós temos aí um prazo aproximadamente de 90 dias para que essas novas varas passem a funcionar nesses locais Santa Felicidade e Cidade Industrial de Curitiba. E, claro, desembargador, vou fazer o convite para o senhor para quando a gente for instalar essas varas, quando começarem os trabalhos, o senhor está aqui com a gente novamente, falando de como é que vai, falando para a gente, para os nossos ouvintes, como é que vai ser o funcionamento e contar um pouquinho dos resultados já colhidos aí pelos dois locais onde serão instalados aí, que será Santa Felicidade e Cidade Industrial aqui de Curitiba. Eu agradeço, muito obrigada, desembargador, a presença, por estar aqui com a gente ao vivo no Justiça para Todos e mais uma vez, é claro, participando com a gente, trazendo informação para os nossos ouvintes. Da minha parte, agradeço muito, é uma satisfação e sempre estarei à disposição da estimada e querida apresentadora. Obrigada, desembargador. Um grande abraço para o senhor e a gente fica por aqui com Justiça para Todos. Voltamos amanhã, a partir das 8h30. Eu espero você aqui, ouvinte do Justiça para Todos. Fico por aqui então, até amanhã e um ótimo dia para você. Até lá! A E-Paraná AM 630 apresentou Justiça para Todos, com Daniele Machado.